Graças a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Como diz a nossa querida irmã, igreja é isso, irmãos. Igreja é isso, é para ser isso. O propósito de Deus sempre é o melhor. Confesso para os irmãos, alguém olha, né, eu escuto bastante isso. A irmã não tem dificuldade para falar. Eu tenho, irmãos. Principalmente quando são desafios para mim mesma. Eu digo que o ano passado, quando eu estive aqui, foi um desafio muito grande. Foi um propósito, não um propósito apenas de trazer uma palavra na sede nacional da igreja onde eu congrego, mas um propósito de vencer a mim mesma. E eu posso dizer para as minhas irmãs, os meus irmãos nesta manhã, que mais uma vez eu estou sendo desafiada naquilo que nos foi proposto, e eu quero ser fiel ao Senhor naquilo que Ele tem colocado no meu coração, para vencer a mim mesma e, se possível, trazer uma experiência para as irmãs, para os irmãos, né? A irmã Irilene fez menção dos irmãos aqui e é de extrema importância, eu iria fazer isso também, mas ela já o fez e muito bem feito, e é isso, irmãos. Nós vamos falar de 2 assuntos, né? Eu pretendo ser breve, acredito que tanta coisa linda já foi falada, e vamos acrescentar. Nós vamos falar, irmãs, sobre o propósito de Deus para as irmãs na fé. Para as mulheres que professam a fé em Cristo Jesus. Para esse convívio aqui entre nós. O que Deus tem para nós, mulheres que o aceitamos, que vivemos no ambiente de igreja, né? O que o Senhor tem preparado para nós. Deixa eu pegar aqui, irmãs, o meu esboço para eu não esquecer algumas coisas, mas eu acredito que vamos fazer o máximo na direção do Senhor. Propósito, irmãos. Propósito é um projeto, é um plano. Deus é perfeito em tudo que faz e os seus projetos são sempre os melhores, indiscutivelmente. Ninguém tem que discutir isso, que Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Então o Senhor tem um plano para essa união de mulheres que professam a fé nele. O primeiro propósito, o que o Senhor falou ao meu coração, porque eu acredito que o Senhor também revela isso de particular para cada um, mas foi diante do que o Senhor colocou no meu coração. É propósito de Deus que nós, mulheres que professamos essa fé nele, vivamos na unidade e amor. Unidade, ser um em amor. É uma harmonia, é comunhão, ou melhor, comum união, é uma união comum. É formar um único corpo que é a igreja. E é isso que nós formamos aqui, né? Quando somos um, nós formamos a igreja. Isso é sentimento de Deus. O Senhor quer que nós nos apoiemos de uma forma mútua, recíproca. Ou seja, não é para partir de uma só, não. De todas nós. Por isso que eu digo que é um desafio para mim. E eu digo para as irmãs, de todo o meu coração, irmãs, tenha isso como uma reflexão. Por favor, aquilo que está sendo falado, olhe para si, como eu estou aqui falando, muito trêmula, na verdade, porque eu sei que eu estou falando para mim também, principalmente para mim. Tenha por uma reflexão para você. Não fica olhando para a sua irmã, não. Vai olhando o que você pode acrescentar para ela. Vai pensando nisso, o que eu posso acrescentar para ela, porque isso é sentimento de Deus. É para nós nos apoiarmos. É uma troca recíproca de serviços e recursos, em todos os sentidos, em todos. Não só apenas numa palavra, num abraço, mas se você pode, você tem que fazer de uma forma física também, irmãos. É isso que o Senhor quer. De uma forma que a gente vai se beneficiar, uma trazendo um benefício para a outra, colaborando umas com as outras, sendo solidárias umas com as outras e contribuindo. Só que daí você pode pensar assim, mas eu não tenho nada para oferecer, o que eu posso contribuir? O que eu posso colaborar? O que eu posso beneficiar alguém? Irmãs, nós todas temos algo sim, porque nós somos feitas por Deus e para Deus e somos especiais. E Ele nos concede que cada uma de nós possamos oferecer algo
tanto fisicamente dentro da sua possibilidade, como algo que o Senhor deixou em nós, os nossos sentimentos, o nosso apoio, o nosso amor, a nossa consideração e até o nosso perdão, a gente pode oferecer para alguém. É isso que o Senhor quer para nós, que a gente possa contribuir para o bem-estar umas das outras, nos dando suporte, irmãs, espiritual, emocional e físico. Deu para pensar aí que você pode ser útil na vida espiritual de alguém? Na vida emocional, você tem uma propriedade de uma forma para falar com alguém, porque, irmãs, o nosso dia a dia é assim, né? Nós temos os nossos trabalhos, compromissos na casa do Senhor, temos família, temos as nossas guerras, os nossos conflitos internos, e às vezes você precisa de um suporte emocional. Existe tudo isso, como a nossa querida irmã Erilene estava falando, nós precisamos disso. E quem que vai nos oferecer isso? É claro que tudo que nós precisamos vem da fonte, vem do provedor, vem do Senhor, mas Ele não está fisicamente conosco. Ele vai preparar pessoas ao seu lado que vai dar esse suporte. Ele vai levantar alguém do seu lado. Eu louvo ao Senhor. Eu sei que o Senhor em várias ocasiões vai preparar alguém assim. Mas eu tenho duas queridas irmãs dos cabelinhos brancos, acima dos seus 70 anos. Eu falo, elas são os meus suportes. Elas dão risada, porque imagina o que alguém velha como eu pode te oferecer. Eu já ouvi isso várias vezes quando cheguei para elas, falando, pedindo socorro em alguma situação. E eu falo, vocês são o meu suporte, minhas duas queridas velhinhas, que me ensinam tanto. E todas as vezes que me acham em aperto, eu sei aonde eu vou recorrer. Mas nessa caminhada o Senhor sempre preparou alguém para estar dando esse suporte. Então, irmãs, é projeto de Deus que esse amor exista entre nós. É vontade de Deus que a gente se ajude, que a gente se abrace, que nós nos colaboremos umas com as outras. Isso é lindo, porque tudo que Deus projeta é lindo, é maravilhoso. Só que agora o que é difícil é esse segundo ponto que nós vamos tratar aqui. Porque nem tudo é flores, irmãs. O projeto de Deus, ele é lindo demais. Mas a nossa realidade, a nossa vida, ela é difícil também. E nos traz grandes desafios. E nós vemos o ponto: divergências e conflitos que podem haver entre irmãs na fé. Isso é verdade, irmãs? Tem conflito? Tem divergência? Mas Deus propôs isso? Estava no plano de Deus? Estava no plano de Deus ter conflito entre nós, mulheres tão especiais que Deus criou, a sua imagem e semelhança, para nós estarmos uma apoiando a outra, abraçando umas as outras? Existe essas divergências e conflitos? Eu acredito que não tenha nenhuma aqui que não tenha passado. Só que eu quero dizer para as minhas irmãs, quando agora você está refletindo, quando se fala de conflitos e divergências, não é para você pensar na irmã que te trouxe dor, mas pense em si. Irmãs, é um mal muito grande da gente, porque nós somos muito propícios a procurar culpados, né? A gente procura, é uma defesa, acredito que procurar culpados, e é um momento para a gente refletir e olhar para nós. Todas nós que já passamos por conflitos, por divergências, por situações indesejáveis umas com as outras, que acontece, é do dia a dia, só que a gente não pode se acostumar com isso. É algo que existe, não deveria existir, mas a gente não deve achar que isso é normal. É isso que eu quero trazer ao coração das irmãs, que o Senhor falou comigo. Eu até falei para o meu esposo, que é o meu companheiro de todas as horas. Eu falei, Francisco, é um desafio muito grande para mim, porque eu não quero ser hipócrita. Eu não quero passar algo que eu não sou. Eu não sou uma pessoa fácil. O meu esposo sempre fala, principalmente quando eu acerto em algumas coisas, né, que eu procuro não errar tanto, mas ele sempre fala, Clélia, você é uma bênção, você é uma belezinha. Irmãos, eu não consigo olhar nos olhos dele e falar para ele, muito obrigado. Eu não consigo. Ele sempre fala isso, mas eu não consigo. A única coisa que eu consigo dizer para ele, Francisco, não é bem assim.
Eu sempre falo para ele, é bondade sua, porque eu não consigo ver isso e não é pretensão de humildade não, irmãos. Eu não consigo ver. E eu vi uma frase de João Calvino. Ele disse que tudo que há de bom em mim é Jesus. E o que há de ruim sou eu mesma. Eu não consigo. Sabe, irmãos? Mas nem sempre foi assim, não. No ano passado, eu disse que o Senhor queria me expor para eu realmente saber que eu aprendi a lição, né? Quando eu vim para o ministério, vai fazer 15 anos, eu olhando a conduta de muitas das irmãs, olha para ver como isso é importante, porque eu conseguia ver algo nas irmãs que eu não via em mim, né? Eu via as irmãs unidas, abraçadas. Eu não via defeito, irmãs. Eu não via. Quando eu vim para o ministério, eu via um grupo de irmãs que se apoiavam, que se amavam, que se ajudavam, e eu fiquei envergonhada, porque eu não estava dentro dessa condição. E eu comecei a buscar mais no Senhor, porque Ele é a fonte. A fonte é Ele, irmãos. O projeto é de Deus. Ele é o Criador. Então, Ele é a fonte. E conforme foi passando o tempo, eu fui buscando mais. Uma pessoa que já, desde os 14 anos, servindo ao Senhor. Mas aquilo que o Senhor tinha para mim ainda parece que estava muito raso. Não tinha entrado ainda no meu coração. E ao ler a palavra, ao orar, a olhar para mim, não para os outros, eu fui vendo qual é o propósito de Deus. E eu tenho procurado me enquadrar nesse propósito de Deus. Mulher, a gente sempre fala isso, mulher é difícil. Eu falava isso. E achava bonito falar. É claro, irmãs, nós não somos fáceis mesmo, mas não é projeto de Deus a gente ser pessoas difíceis, não. Projeto de Deus é para a gente ser moldável, tratável. E a gente acha bonito, porque a sociedade coloca isso diante de nós. Mulher é tudo assim mesmo. Não. Nós fomos projetadas por Deus com um propósito, para sermos canal de bênção aonde nós estivermos. Dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, no nosso trabalho, no meio da família. Essa é a visão de Deus e essa é a visão de Deus. E foi isso que eu adotei para o meu coração. Eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Por mais difícil, mas eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Tem sido uma guerra, uma luta, mas não tem faltado ajuda da parte de Deus. E mulher sempre fala isso também. Quando mulher quer, ela consegue. A gente acha bonito falar isso, né? Mas vem de uma determinação, irmãs. Né? Você é determinada, por mais simples, acanhadinha que seja uma das irmãs, quando quer algo, ela vai batalhar e quer. Eu quero comprar uma roupa. Ela dá um jeito, irmãs. Ela quer ir em algum determinado lugar. Ela dá um jeito. Eu digo isso porque a gente se inventa, se renova, a gente faz de todos os meios para aquilo que a gente quer ser concretizado. Bom, pelo menos eu tenho essa visão e vejo muitas mulheres e eu procuro fazer isso. Agora eu coloquei assim um pensamento comigo. Se Deus tem um plano, tem um propósito, tem um projeto, eu sei que é o melhor. E por que eu não vou lutar para pôr isso em prática? Então, exatamente aos 13 anos eu tenho procurado lutar para isso fazer parte da minha vida. Eu preciso de um freio, muitas das vezes é o Senhor que dá, muitas das vezes uso o meu esposo, como a minha irmã também falou. A gente precisa desse equilíbrio, irmãs, porque nós não somos perfeitas. Existem vários fatores que contribuem para essas divergências, né? Eu estive pensando aqui para dar uma lista para as irmãs, porque daí a gente vai vendo aonde a gente vai errando e a gente vai tirando, não é isso? Não seria mais fácil? Né? As irmãs aí até esperando, a irmã Clélia vai me dar uma lista de como eu vou ver, como evitar os conflitos e divergências, eu vou ver nisso e vou riscando e vai ser bênção. Não é tão fácil assim, irmãs. Existem vários fatores para que aconteçam, às vezes, divergências e conflitos entre nós. A personalidade é um fator. Claro que Deus nos fez únicos, cada um tem a sua, mas nós devemos ser moldadas. As diferentes interpretações bíblicas, às vezes de uma forma teológica e prática, às vezes isso cria uma divergência, cria, às vezes, um conflito. A questão também diária, irmãos, o estresse, a questão dos hormônios, isso cria causas psicológicas, o dia a dia, o desgaste, tudo isso faz com que tenhamos conflito. Mas eu olhando para tudo isso, irmãs, não vou poder dar a listinha que as irmãs às vezes pensam que seria mais fácil.
Isso são fatores secundários. Podemos dizer que tudo isso vem num segundo plano. Nossa, irmã, mas tanta realidade, mas é segundo plano? É, irmãos. Nós somos feitos por Deus, torna a dizer isso, e tudo vem de acordo com o plano e o propósito do Senhor. Só que existe um ponto original para esses conflitos. Existe um fator primário, existe uma raiz. E a raiz é a base lá de tudo. Então, tem que ser tratado na raiz. Não uma coisa secundária. Não que deixe de ser menos importante, não é isso. Mas tem raiz. E quando a gente começa na raiz, é mais fácil de ser tratado. Pelo menos foi o que o Senhor colocou no meu coração, e é isso que eu estou tentando pôr em prática. E se servir para você, abraça isso. A raiz principal, muito doído quando eu li isso, muito doído. Mas está lá na Bíblia, não tem de onde tirar. Tem livros, quantos livros que nos ajudariam a ter um ponto de vista sobre este assunto? Quantas literaturas, e não desprezo isso porque acrescenta, é bom a gente ter informações, devemos buscar conhecimento, informações, mas o ponto principal é a origem, é em Deus. Eu vou ler para a igreja Tiago. Tiago no capítulo 4, me doeu muito o meu coração a ler o que o apóstolo Tiago falou, e eu posso dizer que é a raiz, e a gente tem que tratar a raiz. Tiago no capítulo 4, versículo 1. Eu me perguntando, Senhor, da onde vem isso? Como resolver? E o Senhor me trouxe nesse versículo e ele pesa ao meu coração. Ele diz assim, o verso 1 do capítulo 4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso a saber dos deleites que nos vossos membros guerreiam? Eu vou ler mais uma vez. Tenta entender isso aqui. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Ou seja, dos conflitos, das divergências, dos problemas. Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Ou seja, a raiz, irmãos, está aqui. O desejo desordenado, a natureza carnal. Por que isso? Os nossos conflitos, as nossas guerras exteriores que está aqui na nossa frente, elas são reflexos dos conflitos interiores. É do que está lá dentro. Então, quando o Tiago vai dizer, ele faz essa pergunta e ele mesmo responde. Dirigido pelo Espírito Santo, de onde vêm as guerras e pelejas entre vocês? Porventura não venha saber dos vossos deleites, ou seja, dessa natureza carnal. Irmãos, a nossa natureza, ela é carnal, nós sofremos com o pecado. E o que aconteceu conosco, irmãos? Quando o pecado entrou, podemos dizer que os órgãos da natureza humana, ou seja, a razão, a emoção, o intelecto, a vontade, eles foram drasticamente contaminados. E existe uma luta constante de domínio dentro do nosso ser. Você já não tentou fazer algo bom, mas quando vê, você fez algo que não foi tão legal assim? Você propôs fazer, você quer fazer o bem. Isso que nós falamos aqui, o que é o propósito de Deus, você quer. Não quer viver isso que o Senhor tem projetado para nós? E o que tem impedido? Daí você vai refletir em várias situações. Mas, irmãs, a natureza carnal, o orgulho, a soberba, está dentro de nós isso daí. Ah, mas irmã, eu sou crente, eu aceitei Jesus. Amém. Mas é um conflito todos os dias. Todos os dias você e eu temos que vencer o orgulho, a soberba, a arrogância, aquele negócio que só eu tenho razão. Isso é da carne. Isso é da carne. Só que não é algo que a gente tem que viver acostumando, não. Eu sou assim mesmo, eu vou levando, não vai levando, não. Se tem raiz, vamos tratar a raiz. E como se trata, irmãos? Como se vence a natureza carnal? Se não de uma forma espiritual. Nós estamos aqui, nós somos igreja. A igreja precisa da oração, que é falar com Deus. A igreja precisa da palavra, que é Deus falando conosco. A igreja precisa do jejum,
que é abster-se de prazeres. Ah, é só ficar sem comer. Não, comer é um prazer. Quem não gosta de comer? Nós gostamos. Quando nós jejuamos, nós logo lembramos que vamos ficar sem comer. E não é só isso. Não é. Comer é um prazer. Nós vamos, naquele momento que nós colocamos diante de Deus, Senhor, eu não vou me alimentar até tal período. Você está se abstendo de um prazer. Só que nesse momento que você fica sem se alimentar, você fica mais sensível. Alguns podem dizer, me dá até uma fraqueza. Dá, porque o corpo, ele tem a sua necessidade, às vezes não está acostumado, mas você fica mais sensível. Só que o jejum, ele vai se abster também, você quando está em propósito, pelo menos deveria, né, estar meditando na palavra. Então você consegue enxergar coisas que você não enxergaria. Você no jejum, você vigia mais, você não vai estar numa rodinha aí de conversa, mesmo sendo entre irmãs, falando aleatoriamente, não. Você vai vigiar tanto no que você fala, porque falar é prazeroso também. Principalmente mulher gosta de falar. Só que é para nós, irmãos, ter uma fala o quê? Edificante, uma fala boa, uma fala agradável. E isso não quer dizer que é apoiar erro. Ah, é que eu não posso falar isso, né? Porque eu vou desagradar. Não, a sua fala é temperada com sal. Sal em excesso é horrível, mas também a isenção dele não serve para nada. Equilíbrio. Por isso que nós, como igreja, precisamos da oração, da palavra e do jejum. É só assim que nós vamos vencer esta carne. E vencendo ela, os nossos conflitos, não posso dizer que vão deixar de existir, mas eles serão menores. Nós não vamos errar tanto e vamos acertar. Quando nós falamos de conflitos, irmãs, às vezes coisas tão pequenas criam problemas tão grandes. Pensa bem. E por causa, às vezes, dessa carne que vai aflorando, a natureza carnal vai aflorando. Um exemplo, não sei se você vai se identificar com alguma coisa, mas acontece às vezes, você está aqui no culto, a irmã teve aquele dia tribulado, correria com trabalho, com casa, e a gente fica naquela agitação. E às vezes você, desejosa de vir ao culto, mas você já está atrasada, você já está tão sobrecarregada com tantas coisas, mas você quis estar aqui. Veio para buscar o refúgio do Senhor. Só que você entra, às vezes, você não tem como, naquela sua agitação, na sua correria, de você ir cumprimentar todo mundo. Às vezes você passa. Aí, se nós não estivermos realmente com um sentimento de Deus, irmãs, de uma coisa desse tamanho. A irmã Irilane passou ali e ela não me saudou. Eu, que não estou tão sensível ao Espírito Santo, eu vou simplesmente julgar, simplesmente, é algo pequeno, simplesmente o passar dela sem ela me cumprimentar, mal sabendo eu do dia difícil que ela teve. Eu simplesmente vou colocar aqui, nossa, mas a irmã é dirigente, responsável pelo grupo de irmãs, passou por mim, que nem me viu, não me saudou. Ah, mas está ficando soberba. A irmã está achando que é melhor. Isso vai com a gente. A gente passa. E a nossa carne, às vezes a gente fica nesse pensamento. Por que será? Ah, eu acho que ela teve um problema com as meninas. Ou se não foi com o esposo. Ah, não, o pastor deve ter dado um puxãozinho de orelha nela. A gente vai alimentando pensamentos que nem era para estar alimentando. Não existe. É uma coisa que não existe, que eu e você vai criando. Porque nós não estamos sensíveis à palavra, não estamos sensíveis ao Espírito Santo. Porque o natural dessa situação é a irmã entrar aqui, passou direto, você dizer, meu Deus, aconteceu alguma coisa. A irmã não faz isso. Hoje ela deve ter tido um dia difícil. A irmã deve estar precisando de alguma ajuda. Peraí, irmã, eu sei que a senhora entrou correndo aí, dá licença. Deixa eu te dar um abraço aqui. Isso aqui não é fictício, não, é para acontecer. É para acontecer. O pior de tudo, a gente não age nisso de ir atrás dela rapidinho ali. Peraí, irmã, vou te dar um abraço. Você passou aqui, né? Eu senti a sua falta, você não me saudou. Eu senti a sua falta. Não é cobrança não, porque você sentiu a falta da paz do Senhor dela. Não é uma cobrança que é a obrigação dela. É sua obrigação. Se ela não te cumprimentou, por que você não foi lá? A gente cobra muito dos outros. E qual é é por isso que a gente tem que trazer para a gente, irmãos. Porque é a nossa natureza carnal que estraga as coisas.
que prejudica as coisas. A gente fica fantasiando. E o pior de tudo, além de fantasiar essas coisas na nossa cabeça, a gente compartilha com a vizinha do lado. Aí o salseiro está feito. Daí a outra que às vezes não está sensível, é verdade, eu concordo com a irmã. Ela também não me saudou. Aí vai passando o veneno, fica todo mundo envenenado e o culto está frio. Frio está você, está eu. Por isso que a gente tem que olhar para nós. Uma coisinha desse tamanho, olha que problemão por causa do orgulho. Custava você ter levantado e ido lá saudar, é uma coisa desse tamanho. Outra coisa que Tiago aqui, quando ele vai falar isso, se a gente vê acima, irmãos, o que ele estava tratando antes? A língua. A natureza carnal, ela é terrível, irmãos, se nós não mortificamos ela. Mas a língua, Tiago aqui está dizendo, não é a língua em si, mas é o mau uso. Porque a tua boca glorifica a Deus, bendiz o seu irmão. Só que é o mau uso. O mau uso. Então, muitas das vezes nós emprestamos a nossa língua, que é para louvar a Deus, para bendizer, e ficamos com esses comentáriozinhos desagradáveis. Sabe, irmãos, mesmo fazendo certo, nós temos que ser sensíveis ao que o Senhor quer tratar conosco. Mas não pode deixar de orar. Não pode deixar, irmãs, a prática do jejum, da leitura da Bíblia, porque senão a gente não vai vencer isso. A gente vai ficar querendo, às vezes, resolver o problema. Meu Deus, mas está tendo atrito, está tendo problema. Mas olha para si, eu posso dizer, com muita tristeza no meu coração, eu já fui problema. E eu não sou mais, e não vou ser problema. Eu vou ser solução na casa de Deus. Você pode ver, Deus deu habilidade para todas nós. Deus deu, cada qual do seu jeito. Tem uma irmã que fala bem, outra louva bem, a outra organiza bem. É tudo um conjunto. Ninguém é maquininha, não. Não é todo mundo programado para fazer a mesma coisa. Todas nós temos habilidade, por mais simples. E por mais que você ache que não, você tem habilidade, você é especial, você é importante. Só que nós temos que respeitar isso, irmãs. Muito tempo, eu achava que todo mundo tinha que ser do meu jeito. Miserável que sou. Deus que me livre querer ser do meu jeito. Não, do meu não. Até uma simples arrumação na igreja, a gente congrega em igreja pequena. As cadeiras tinham que ser arrumadas do jeito que eu achava que tinha, até o espaço. Tinha que ser na minha medida, porque nem para mais nem para menos eu ficava lá arrumando. Olha a ignorância da gente. E alguém vai fazer diferente, você vai achar ruim. Olha o coração da gente que não está voltado. A irmã ajeitou aqui, olha. Alguém veio elogiar? Não, mas se fosse eu tinha feito isso, isso e isso. A gente tem que parar com isso. Pensa se o nosso pastor quer pintar a sede aqui. E ele vai pedir para cada um a sua opinião. Que cor que a irmã acha melhor? E a irmã, como é que não vai ficar as cores da nossa igreja? Todo mundo tem o seu jeitinho peculiar, mas respeita o do outro. Né? Se considera, né? Considera o outro. Irmãos, o que falta em nós é aprender de Jesus. O que o Senhor Jesus falou? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E eu estava vendo o que é ser humilde. O humilde, ele tem consciência dos outros? De si. É de si. É de si. O problema é que nós olhamos demais para os outros, sendo que é para nós irmos lá apoiar, beneficiar, contribuir, apoiar. Não, a gente está olhando o defeitinho, o que está faltando. Às vezes até não está faltando nada, mas a gente consegue ver excesso na pessoa. Nossa, não precisava. É tudo isso não. A gente fica medindo os outros, irmãs. A natureza carnal mede os outros. A natureza carnal, ela dá dosagem espiritual. Olha lá, irmã, aquela é espiritual, aquela não é. A nossa natureza carnal faz isso com os outros. E não convém isso. Se você está em espírito, você consegue ter olhos diferentes. Nós precisamos buscar. E não tem como falar algo diferente se nós estamos na presença do Senhor. Nós devemos buscar. E eu digo que isso é de particular, eu tenho feito isso. E como o Senhor tem tratado a minha vida. Eu não acerto todas, mas eu tenho errado menos. E eu quero ser bênção, porque é propósito de Deus. Bênção dentro da minha casa, bênção para a igreja, bênção no meio da família. E é isso. Quando a gente quer, a gente luta, irmãs. Não é só pelo um vestidinho bonito, não, que a gente tem que lutar para ser melhor.
e para ser quem o Senhor quer que a gente seja. O humilde, ele tem consciência de si. Pega para você isso daí. Eu vou falar uma lista aqui, mas isso é para você e é para mim. Eu estou lendo para mim, agora você escuta aí. Para você, não é para os outros. Não adianta ficar, tá vendo? Fulana não é humilde. Olha para você. O humilde, ele tem consciência de si. Ele respeita o próximo. Ele é modesto. O que é uma pessoa modesta? É uma pessoa que não ostenta conhecimento, habilidade, posses, mas que compartilha e aprende com os outros. Por isso que eu falo que a gente apanha. A gente apanha. Está faltando aí? Ai, meu Deus, que desespero. Não sou humilde. Então vai buscar em Deus. Aprende dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é aberto a aprender. O humilde, ele é aberto a aprender. Não importa a idade, irmãos. Aberto a aprender. E admite os seus erros. Eu não ia falar aqui de experiências minhas. Porque eu acredito que tem coisas que não acrescentaria. Né? Mas, quando eu li isso aqui, aprende, né? Ele é aberto a aprender e admite com seus erros. Eu passei algumas semanas atrás, eu até falei, eu não ia comentar, mas não tem jeito, eu tenho que comentar. O Senhor nos expõe isso mesmo, para saber que a gente não é melhor do que ninguém. Eu tive uma situação, mas eu glorifico a Deus porque eu estou no caminho. Nós estávamos trabalhando em uma das congregações da região e nós íamos receber alguns irmãos de fora. E como é longe, a gente ia fazer uma refeição ali. Eu estava trabalhando na cozinha. E chega um e chega outro, e chega um e chega outro. E eu trabalhando, e do salão que tem a cozinha, dá para ver o salão da igreja. Tá? Chegou, né, um grupinho, jovens, moças bonitas, as nossas moças são bonitas, são especiais, estavam ali para cooperar no trabalho da casa do Senhor. E elas estavam conversando ali. E alegres, porque a nossa região não é muito perto das igrejas, então quando reúne todo mundo, e ainda as irmãs, todo mundo falando, todo mundo conversando. E aquele dado momento, as meninas conversando, elas deram risada, só que foi um pouquinho mais alto, que às vezes a gente extrapola um pouco. Deram um pouquinho. Daí, eu, irmã Clélia, esposa do pastor, eu estou ali trabalhando, né, muito certa da forma que eu sou. Eu olhei para aquilo, porque os irmãos estavam orando do outro lado. Não estava tão próximo, né? Mas eu olhei para aquilo, a primeira reação que eu tive, no impulso, irmãos. O impulso é um perigo. Eu virei assim, e uma das moças olhou para mim e eu fiz, quietas meninas. Eu fiz isso. Uma das moças olhou para mim como se, nossa, não entendi nada, né? Entendi nada. Daí elas ficaram quietinhas mesmo, eu continuei fazendo o meu trabalho, elas conversaram, pronto, acabou isso daí. Não teve problema nenhum, não briguei com ninguém, elas não brigou comigo, elas foram para o culto, eu também fui, nós jantamos todo mundo junto, tranquilo, tudo resolvido. Só que nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo. Quando eu cheguei em casa, eu fui orar. Orei, agradecendo ao Senhor por aquele evento maravilhoso, tudo certinho. Só que em dado momento, me veio aquela cena na minha mente. Daí eu falei, não, Senhor, isso aqui é coisa da minha cabeça, porque eu não fiz nada demais. A gente não pode deixar, é um ambiente de culto. Meu Deus, as meninas estavam rindo alto. Né? Não. E continuei orando. Eu fui orar de novo no outro dia, e a mesma visão, eu vendo a menina olhando para mim. Eu falei, não, Senhor, eu sei que o Senhor está querendo falar alguma coisa comigo, então fala, Senhor. Então fala. Como se fosse, sabe, um projeto. O Senhor simplesmente disse para mim, né? Poderia ter sido diferente. As meninas estavam felizes. Elas vieram cultuar. O Senhor começou a falar isso no meu coração. Sabe, eu estava olhando só para mim, só para a situação. Né? Eu falei, não, eu tenho que manter a ordem ali. Né? Eu sou mais velha. Eu sou mais velha. E belo exemplo de uma pessoa mais velha. E o Senhor falou para mim assim, tivesse chegado, a menina nem sabe o porquê você mandou ela ficar quieta, ela não entendeu. O Senhor descreveu todos os meus erros naquela pequena ação ali. O Senhor falou para mim, né, como que você vai ensinar as mais novas desta forma? Você nem explicou, você simplesmente pediu o silêncio. Eu falei, não, Senhor, eu vou reparar isso. Porque o problema, irmãos, é a gente às vezes saber que está errado e não reparar o erro. Eu falei, Senhor, então quebra mesmo esse orgulho. Já passou o tempo, eu não vou conseguir ver a moça de novo.
A gente não vai conseguir se encontrar. Não quero ser hipócrita de ficar mandando mensagem, mas eu não tenho como ver ela, mas eu vou mandar. Eu vou mandar porque eu não vou ficar com esse sentimento aqui. Por mais que é uma coisa pequena, eu posso virar isso aí algo grande. E o Senhor está falando para mim que está errado e eu vou arrumar. Peguei o celular e eu não estou falando isso aqui, irmão, porque é vergonhoso para uma pessoa da minha idade não dar um bom exemplo para um jovem. Mas eu estou falando para a gente ver de situações tão pequenas que podem virar mais. Eu mandei a mensagem e falei, querida, estou passando aqui. A paz do Senhor Jesus, estou passando aqui, pois estou me sentindo envergonhada de um acontecido no dia do culto. Aquele momento onde vocês estavam felizes ali, eu simplesmente repreendi e pedi para vocês ficarem quietas, sendo que eu deveria ter chegado ao lado de vocês e dito, né? Conversem mais para lá. Eu não fiz isso, eu simplesmente falei quietas e você nem entendeu. Isso não é um papel de uma pessoa que quer ver as coisas direitinho. Por favor, me perdoe, não foi minha intenção, fui precipitada, agi por impulso. Por favor, me desculpa, estou me sentindo envergonhada e muito mal. Coloquei dessa forma. Agora vem a bomba, né? Vamos ver como é que a pessoa recebe aquilo. Porque não é fácil, irmãos, não é fácil. Daí, quando eu vejo o áudio, primeira coisa que a pessoa fala, irmã Clélia, eu nem lembrava disso. Eu falei, bondade, né? Irmã do céu, eu lhe respeito, eu tenho carinho. Jovem, às vezes extrapola, irmã. Eu não vou me sentir ofendida. Todas as vezes que a irmã precisar puxar a nossa orelha, pode puxar, mas a irmã não deveria estar se sentindo assim, mas se for por isso, está perdoada. Imagina, irmã, meu Deus. Olha a humildade da moça. Mas se ela quer, ela vai no meio da mocidade. Olha lá, a esposa do pastor. Tá vendo? Dona da razão. Querendo pôr ordem na gente. Não, admitiu. Não, a gente é jovem, irmã. Às vezes a gente extrapola mesmo. Humildade. Aceitou. Irmãs, eu poderia corrigir de uma forma diferente, dar um exemplo. Querida, fala baixinho, ó, os irmãos estão orando. Mas não, a gente vai naquele impulso da gente querer, não, eu estou certa e pronto, acabou. E não é assim, irmãs. E eu fico feliz, irmãs, porque em outro tempo eu não teria. Eu já falei mesmo, tinha que falar e acabou. Não é assim. O Senhor quer que nós sejamos sensíveis. Não é do seu jeito. Aprende que não é do seu, é do jeito de Deus. É do jeito de Deus, não é do seu jeito. Vamos ser moldáveis, vamos ser humildes. Considere isso daqui. Agora, 5 minutinhos que eu tenho. É algo que tem me desafiado bastante. E eu acho isso aqui lindo demais. 1 Samuel no capítulo 5 minutos nós vamos falar isso. Capítulo 25, verso 24. Nos diz assim, e lançou-se aos seus pés e disse, Senhor. E lançou-se aos seus pés e disse, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faças este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é qual o seu nome. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Eu fiquei olhando para isso, irmãs. As irmãs conhecem aqui a passagem onde Abigail, ela prontamente, quando sabe do acontecido, que Nabal, seu esposo, aquele homem mau, ele recusa colaborar com Davi. Davi diz que vai matar a família toda, no momento que Davi se sentiu muito assim, uma ingratidão até mesmo, digamos assim, e ele quis matar a família toda porque Nabal não correspondeu. Eles usaram de bondade com os pastores de Nabal e Nabal não fez caso disso. E ela sabe disso por alguém que chegou até ela e falou, olha, aconteceu isso e isso. E ela foi tomar a providência. E ela chega até Davi e lança aos seus pés, ela diz, minha seja a transgressão. Em que ela errou? Não foi o homem? Mas ela diz, minha seja. Mas ela vai dizer, a tua serva, eu não vi. Irmãos, é como se ela dissesse, eu sou culpada porque eu não vi a hora que os meninos vieram aqui falar com meu esposo.
eu não vi. Eu não estou dizendo para as irmãs pegarem uma culpa que não é de vocês. Mas quando chegar algo até a sua mão, faça como Abigail, procure resolver, nem que for para dizer eu estou aqui. A culpa foi minha, eu não vi. Irmãs, tem coisas que chegam até a nossa mão, em vez de resolver, apaziguar, aí nós fermentamos. Abigail, ela chega para ele, se eu tivesse visto, seria diferente, mas o Senhor me perdoa, eu não vi quando eles vieram pedir a ti esses mantimentos, os suprimentos para os seus homens. E ela vai, de uma forma muito prudente, conduzir essa situação. E é essa prudência, irmãs, que o Espírito Santo quer nos dar, quando nós o buscamos, para nós resolvermos, para nós apaziguarmos, seja de conflitinhos pequenininhos, de situações que a gente cria na nossa cabeça, como coisas maiores que vão vir, e a gente não sabe resolver, e criamos um salseiro num ambiente que é para ser um ambiente harmônico. Irmãs, o objetivo do Senhor, quando quer que nós vivamos em unidade e em amor, é refletir o seu amor. Como é que o mundo vai ver Deus se não for através da minha e da sua vida? Quando nós nos amarmos, nos respeitarmos, nos ajudarmos, colaborarmos umas com as outras, eles vão ver o amor de Deus em nós. Nós vamos cumprir a missão de levar o evangelho quando nós nos tratarmos assim. E mais, nós vamos fortalecer a igreja. Isso é o propósito de Deus, que nós nos amemos para isso, é o objetivo. Dá para nós nos sentirmos envergonhadas em algumas situações, faltando humildade, faltando busca mais no Senhor e sabendo que existem fatores secundários, mas o primário é vencer essa natureza. Abigail aqui, ela no versículo 3 diz, e era o nome deste homem Nabal e sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa. Eu peguei para mim, eu quero ser uma mulher de bom entendimento. O que é isso? É ter equilíbrio, ter discernimento para boas decisões. Nós precisamos de bom entendimento. E isso não busca em livros de autoajuda. Nós buscamos isso aos pés do Senhor e aprendendo uma com as outras. O Senhor tem preparado pessoas especiais ao seu lado, só que às vezes estamos tão voltadas para nós e não enxergamos isso. Hoje nós temos a oportunidade de refletir no ponto que é a raiz e como melhorar. E fazer esse padrão que às vezes nós temos. Eu quero, eu consigo. Dá para fazer isso hoje com o que nós aprendemos aqui? Eu quero e eu consigo. E não estamos sozinhas, mas com a graça do Senhor Jesus. Amém? Que as irmãs recebam a palavra. E eu agradeço a minha oportunidade. Pastor Jefferson, com a palavra. Amém?